paz do Senhor para a igreja. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Amém. Irmãos, o hino que acabou de louvar diz: reina sobre mim. E diz também que estar ao lado do Senhor é o seu lugar, é o meu lugar. Aleluia, não foi assim? Não é isso que está dizendo o hino? Então nessa noite, entre muitas e muitas coisas que nós precisamos saber para viver isso, para estar ao lado do Senhor, nós vamos tratar de 5 nessa noite. Vamos entender 5 coisas que todo crente precisa saber. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo de número 14. Marcos 14, versículo de número 38. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Eu vou pedir ao pastor para não falar. Amém, irmãos? Amém. Agora eu ouvi a igreja. A igreja não estava falando amém, pastor. Marcos 14, 38. Na minha Bíblia está escrito assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo de número 25. Mateus 25, o versículo de número 13. Aleluia. Na minha Bíblia está escrito assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, irmãos? Não feche a sua Bíblia, não. Toma o seu assento aí, os irmãos que já estão de pé. Senhor, no nome santo de Jesus, é um momento importante, Pai. Eu preciso ser usado pelo Senhor. Eu preciso de verdade agora, neste momento, Senhor, ser verdadeiramente um instrumento usado por Ti, ó Pai, para falar com seus filhos nessa noite. Não segundo a minha vontade, mas segundo a Sua, segundo aquilo que vem direto do trono, direto do Teu coração para a vida de cada um de nós. Senhor da glória, nós precisamos sair daqui de forma diferente. É a Sua palavra que vai nos renovar, é a Sua palavra que nos transforma. Então nessa noite, Pai, fala conosco no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Irmãos, lá em Mateus capítulo 25 tem uma parábola das 10 virgens. E é interessante essa passagem, porque conta a história de 10 jovens. A Bíblia chama de virgens, um ponto que o Senhor Jesus Cristo nos deixou para nós entendermos o reino dos céus. E conta que eram 10. 10 eram prudentes, e 5 eram prudentes e 5 eram loucos. As 5 prudentes, elas têm uma característica que encaixa na nossa palavra nessa noite. Elas vigiavam, elas estavam atentas, aguardando a chegada do noivo, porque elas eram a igreja, assim como nós. Nessa noite nós vamos entender por que nós precisamos dessas 5 coisas que eu trouxe nessa noite para falar com os irmãos, porque nós não sabemos a hora que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Amém, irmãos? Diz assim: vigiar. A palavra vigiar significa, é um dos verbos, aliás, a palavra vigiar é um dos verbos mais conhecidos do meio evangélico. Essa palavra nos leva a uma ordem expressa e urgente de nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, o que significa a palavra vigiar? Segundo o dicionário, vigiar é tomar cuidado, ainda estar acordado, atento, é ainda velar com toda a atenção,
observar, prestar atenção, ficar atento, prostrar-se como sentinela, precaver-se. Tudo isso é vigiar. Vigiar então é estar atento a todas as coisas, preparado para toda a adversidade. Isso é estar vigilante. Mas lá em Lucas, abra sua Bíblia aí, vamos passear um pouco na Bíblia nessa noite. Lucas capítulo 12, versículo de número 37. Lucas capítulo 12, versículo 37. Vamos ver quantos são bons de Bíblias nessa noite. Lucas 12, 37, na minha Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Você está vigiando, irmão? Você precisa vigiar, aleluia. 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 13: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varão. Irmãos, tem palavras que a minha língua não consegue falar. Varonilmente. Ainda bem que meu pastor está aqui para me ajudar. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei. Irmãos, vigiar é tudo isso. Estar atento, preparado. Eu vou fazer, eu estou preparado para a adversidade. Eu não vou perecer, porque eu estou vigilante. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você tem vigiado? Você tem buscado a presença do Senhor? Você está atento a todas as coisas que envolvem a sua vida no seu dia a dia? Mateus capítulo 25, versículo 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, ele diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Só Deus. O Senhor Jesus disse que nem ele sabia o dia que ele iria voltar. Marcos capítulo 13, versículo 32 diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o Senhor. Irmãos, nós precisamos estar preparados. E como é que nós nos preparamos? Como é que nós podemos vigiar? Como é que nós podemos estar preparados? Buscando ao Senhor a todo tempo. Glória a Deus. Sendo firme com Ele. Ter uma vida espiritual voltada para o Senhor, voltada para as suas coisas, vivendo a palavra, comendo a palavra, se alimentando da palavra. Irmãos, isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma, este é o maior motivo para ser vigilante. Qual é? O fato de não sabermos o dia que Jesus vai voltar. Imagina você se Ele volta hoje. Você dentro de você tem a convicção, a certeza absoluta que se Ele volta agora, Ele vai te levar. É por isso que nós precisamos estar vigilantes. Eu não sei a hora, eu não sei o dia. Eu tenho que me abster das coisas erradas. Eu tenho que abrir mão de uma vida de pecado e viver uma vida de santidade. Eu não posso viver os meus prazeres terrenos, mas procurar os prazeres espirituais para a minha vida. Você consegue entender? Diz assim aí: não sabemos quando seremos arrebatados, quando teremos nossos corpos transformados em corpos incorruptíveis, quando o Senhor Jesus, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, virá nos buscar. E se nós ainda estivermos com vida, teremos os nossos corpos transformados em corpos incorruptíveis. Nós não sabemos. Por isso, nós temos que estar preparados para a volta do Senhor. E muitas vezes nós abrimos mão disso na nossa vida.
por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificantes, por coisas que não nos levará ao reino do Senhor. É muito bonito cantar: reina sobre mim, ao teu lado é o meu lugar. É gostoso, irmão, a emoção que sentimos ao cantar. E aqui dentro, como está cada um de nós? Como está a nossa vida? Será que está no altar do Senhor? A primeira coisa que o crente precisa saber nessas 5 palavras, nessas 5 coisas que eu vou conversar, que eu vou trazer para os irmãos, é vigiar. Nós já entendemos isso. A segunda, orar. Oração. O que é oração para você? O que é orar? É conversar, pedir a Ele, pedir, agradecer. A oração do ser humano, a oração do crente, ela expressa a intimidade dele com Deus. Você quer ver só um exemplo? Se você tiver 2 filhos, um filho que busca, que está muito perto de você, eu só tenho uma, mas eu entendo que seja dessa forma. Você tem 2 filhos, um filho é aquele que é mais chegado a você, aquele que está sempre ao teu lado, conversando, te entendendo, tendo uma comunhão, um diálogo melhor com você. E tem um outro filho que é meio assim, afastado, conversa com você, mas não tem aquela comunhão, não tem aquela intimidade com você. Quando os dois precisam de alguma coisa, qual você atende melhor? Qual você conversa? Qual você responde melhor? Aquele que mais está perto de você. Por isso, irmão, numa oração, o ser humano, o homem, o cristão, a mulher, a varoa, a mulher valorosa, uma mulher virtuosa, o homem valoroso, ele precisa ter intimidade com o Senhor. A oração significa uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou do pensamento, em particular ou em público. Não importa onde você esteja, a sua oração expressa a sua intimidade com Deus. Então nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Se nós queremos algo melhor dele, nós precisamos ter mais intimidade com Ele. Como é que você tem mais intimidade com a tua esposa? Com o passar do tempo, porque você vai conhecendo ela ainda melhor. Com o passar do tempo, você vai conhecer o teu esposo ainda melhor, vai ter mais intimidade com ele. Com o passar do tempo, você tem mais comunhão com o teu irmão que está sentado ao teu lado, porque você vai ter mais intimidade com ele. Aproxima dele, tem um diálogo melhor. Então, oração, uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamentos, em público ou em particular. Você tem essa intimidade? Vamos ler aí 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11. Aleluia. Encontraram? Amém? Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Buscai ao Senhor, buscai a sua face, e não é só uma vez, não, é continuamente, permanentemente. Amém, irmão? Lucas capítulo 18, versículo 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas capítulo 18, versículo 1. Você é uma pessoa de oração? Você só faz aquela oração matutina? Aquela oração de manhã porque você acordou? Ou só faz aquela oração na hora de deitar?
ou quando está no culto? Nas suas escolhas, nas suas decisões, o que você faz? Você toma elas sem consultar aquele que tem todo o conhecimento, porque ele é onisciente? Toca o seu joelho, ora, conversa com o Senhor, tenha um diálogo profundo com Ele, para que você receba dele uma resposta correta para a escolha que você tem que fazer. Diz assim em Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a glória, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha que coisa interessante, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, ou seja, aqui dentro. Não é aquela oração bonita dos dentes para fora, não, é daqui de dentro. Uma oração vindo diretamente do teu coração, porque o teu coração, irmão, habita o Espírito Santo. Se você tem uma oração no Espírito, é oração aqui dentro, não aqui, sabe, com palavras bonitas, para, vamos dizer assim, impactar as pessoas que estão ao teu lado. A oração tem que ser algo verdadeiro, algo, sabe, aquele coração quebrantado, que vem diretamente de dentro de você para com o Senhor. Diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí fica uma pergunta: quando eu oro por mim, por minha filha, por minha esposa, e acabou? Você, quando ora, é só por você, para os que são perto de você? Não, irmão, nós temos que orar por todos os santos, orar pelo pastor, orar pela pastora, orar pelos obreiros, orar por todos os membros, orar pelos jovens, orar por nossos familiares que não servem ao Senhor, pedir a Deus que vai lá e faça uma obra naquela pessoa, não importa qual, porque o Senhor sempre faz o melhor na vida de cada um. Por isso nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, não vai lá, traz ele para a tua presença, não, Senhor, vai lá e faz uma obra na vida dele, porque o Senhor sabe melhor do que eu o que tem que ser feito lá. Amém, irmão? A palavra de Deus ainda diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, 3 palavras: orai sem cessar. Orai sem cessar. Sabe o que é isso? Todo instante, a todo momento, todas as oportunidades que você tem, ore, converse, tenha diálogo com o Senhor, seja íntimo de Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 13 diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores, irmãos. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos orar. Terceiro, o ser humano, o crente, precisa resistir à tentação. Nós precisamos resistir à tentação. Quando diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resiste, não é resistir não, irmão, é resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Isso serve de lição para nós. Quem pratica isso, ele tem verdadeiramente uma vida de oração, uma vida vigilante, uma vida de sujeição a Deus. Amém, irmãos? Uma pessoa que é sujeita ao Senhor, obedece a Ele em tudo, obedece a Ele, obedece seus mandamentos. Isso é ter uma vida de sujeição a Deus. Mas o que é a tentação? Vamos pensar um pouco. O que é a tentação? Vamos lembrar de Jesus. Lucas
capítulo 4, versículos 6 e 7. Abre a sua Bíblia aí. Lucas, capítulo 4, versículos 6 e 7. Aleluia. Amém? Lucas, capítulo 6, versículo 4. Ou melhor, capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos pensar um pouco. Vamos ler esse texto aí. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Vamos pensar um pouquinho, irmãos. Como diz o pastor, se de repente aparece alguém te oferecendo umas vantagens em troca de algo que parece bem simples, bem simples. Vamos pensar que Jesus Cristo, sabe, que Jesus Cristo fosse um homem como eu, ou como cada um de nós. Vamos imaginar isso. É tentador, pastor. O camarada chega para você e fala: ó, tá vendo isso aí, ó? Eu te dou tudo se você me adorar. Se você ajoelhar e dizer que me adora. Imagina isso. O que é isso, irmão? É a tentação, a atração para fazer o mal por esperança de obter prazer algum. Parece ser lucrativa, a tentação parece ser lucrativa. Se nós pensarmos como uma pessoa, colocar Jesus como um homem normal, como eu. Espera aí, eu vou ter que fazer quase nada, só vou dizer que adoro, ajoelho na frente dele, vou ter tudo isso, vou ter riquezas. Não parece tentador, irmão? Parece um lucro muito grande. Então, a tentação é algo que parece que vai te trazer lucro. Mas nós entendemos que no texto que nós lemos, Jesus responde a ele, aleluia, de uma forma especial. Lucas, capítulo 4, versículos 6 e 7. Esse aí eu esqueci de digitar aqui. Lucas capítulo 6, do 8, ele diz assim: respondendo-lhes, disse: vai-te para detrás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Glória a Deus. Como é que nós entendemos isso, trazemos isso para a nossa vida? Jesus Cristo, ele tinha todo o poder para, sabe, acabar com Satanás ali. Ele poderia ter acabado com tudo, decretado a falência, a derrota, a morte, a exterminação, exterminar Satanás ali. Mas ele responde de uma forma que nos deixa um exemplo. Respondendo-lhe Jesus, disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Sabe o que é isso para nós? Para resistir à tentação, você tem que ter conhecimento. Sem conhecimento não resiste a nada. Sem o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, o inimigo vai te tentar e você vai ceder. Por isso você precisa conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. É por isso que precisamos aprender, é por isso que precisamos estudar. Aleluia. Oh, meu Deus. Quer ver só um exemplo para nossos dias, que isso acontece todos os dias na televisão. As pessoas são presas aí porque são seduzidas a transportar drogas de um estado para outro, de uma cidade para outra, de um país para outro. A perspectiva de vida dele, ele é uma pessoa humilde, não tem nada, não tem conhecimento, não tem nada. Oferece-se a ele um bom dinheiro, que aos olhos dele parece ser bom, para ele transportar algo. Ele é preso, acaba com a vida dele. É uma tentação que para ele parecia ser lucrativo. O resultado para a vida dele, cadê? Está preso. Para nossas vidas, trazendo para a nossa vida espiritual, a tentação nos traz morte espiritual. Por isso
nós precisamos conhecer a Deus. Por isso nós precisamos ter intimidade com Ele. É necessário resistir através do conhecimento, da oração e da vigilância. Amém, irmãos? Vamos ler Lucas capítulo 6, ou melhor, Oséias 6, 3. É o mesmo, eu já citei, mas vamos ler assim. Oséias capítulo 6, versículo 3, a parte A. Às vezes alguns não conhecem essa passagem. Eu costumo citar muito ela. Oséias 6, 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. A sua saída como a alva é certa. Amém, irmãos? E Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Um dia eu conversando com o pastor e a gente estava dialogando sobre um certo assunto, e ele falou que orientou a pessoa: olha, irmão, você não precisa de nada disso, você só precisa de Jesus. Irmãos, nós precisamos apenas de uma coisa: de Jesus, de conhecê-lo ainda mais, de conhecê-lo melhor. É a única coisa que nós precisamos para vencer, porque sobre nós virá aquela chuva seródia. Sabe o que é chuva seródia? Chuva seródia é aquela chuva no tempo certo. Ela não vem nem mais nem menos, vem na quantidade certinha, para a planta germinar, para a planta crescer, para a planta florescer e para a planta frutificar. Ou seja, na minha vida, na sua vida, aquela chuva seródia vai trazer sobre nós as vitórias que nós precisamos, seja espirituais ou materiais. Amém, irmãos? Diz assim: através do conhecimento no Senhor, que nós podemos vivermos uma vida melhor, uma vida vitoriosa, conforme a vontade de Deus. Quinta coisa que nós precisamos, ou melhor, quarta, que nós precisamos conhecer: resistir à carne. Talvez essa seja a mais difícil. Resistir à carne é difícil. Resistir à carne é complicado. O que é resistir? O que é a carne? Quando nós falamos resistir à carne, o que nós entendemos? É a natureza humana deixada à vontade e dominada pelos seus desejos e impulsos. É quando você deixa a sua natureza humana dominar os seus desejos e impulsos. Isso é a carne falando mais alto. Quer ver só um exemplo? Eu lembrando do meu pastor Benedito lá no Rio de Janeiro. Pastor Benedito contando que ele olhou assim para baixo e tinha os obreiros, sabe? Aí ele falou assim: irmãos, em outra época ouvia um pagodinho e saía balançando tudo. A carne. Amém, irmãos? A carne. Ouve-se um pagode, balançava tudo. Ouve-se um funk, balançava todo o corpo. Sabe o que é isso? A carne falando mais alto. Um dia alguém me chamou de insensível. Pastor, eu não sinto nada quando vejo uma daquelas coisas bizarras na televisão, aquelas manchetes de jornal que matou, esquartejou. Eu não sinto nada. Dizem que eu sou insensível. Sabe, irmão, porque se eu deixar a minha carne falar mais alto, eu desejo a morte de quem fez. Eu desejo o pior para quem fez aquilo. Graças a Deus que eu não consigo mais, que eu consigo controlar esse sentimento dentro de mim, e assim eu evito um pecado da minha vida. É perigoso. A carne nos leva à morte. Vamos entender um pouquinho melhor. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Gálatas capítulo 5, diz assim: 5,
19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, os quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne são essas. As obras da carne são essas. Nós somos fracos. Somos fracos, mas precisamos viver na dependência de Deus para resistir a tudo isso. Vamos ler o Salmo 78, versículo 39. Salmo 78, versículo 39. Salmo 38, versículo 39. Diz assim: porque se lembrou de quem eram de carne, vento que passa e não volta. Irmãos, os prazeres que a carne nos proporciona, eles passam. Os desejos que a carne nos traz, eles passam como vento e não voltam. Mas os prazeres que o Espírito nos dá, ele permanece em nós. Você consegue ver a diferença? O prazer espiritual permanece, o prazer carnal é passageiro. Nós precisamos dos prazeres espirituais, do regozijo, do gozo espiritual em nossas vidas. Amém? Outra coisa, a última que nós precisamos entender na nossa vida: sermos sensíveis ao Espírito. Eu preciso ser sensível ao Espírito Santo. Você precisa ser sensível. A parte, o que é Espírito? É a parte não material, racional e inteligente do ser humano. É a parte não material, racional e inteligente do ser humano. E só quem pode trazer isso para mim é Deus. Amém? Vamos entender melhor. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, Espírito é a parte não material, não essa parte orgânica, mas sim a racional e inteligente do ser humano. É o mesmo Espírito. O seu Espírito é inteligente? O seu Espírito está tendo comunhão com o Senhor? O Espírito que habita em vós é o Espírito que diz, que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que tu és templo do Espírito Santo? Tu és templo do Espírito Santo, ele habita em você, então você tem comunhão com Deus. Amém? O Espírito também é a essência da natureza divina. O Espírito Santo, o Espírito é a essência da natureza divina. João capítulo 4, versículo 24. João capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amém, irmãos? Ainda o Espírito é ser não material, bondoso, que ajuda as pessoas.
que o Espírito é ser material, ser não material, bondoso, que ajuda as pessoas. Vamos entender melhor. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Vontade, a favor. Princípio que guia as pessoas. É outra característica do Espírito. Princípio que guia as pessoas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Amém, irmão? É o Espírito que me guia. É o Espírito que guia você. E se Ele te guia, Ele não te deixa fazer coisas erradas. Aí dentro de você bate forte: olha, não vai não, fica aí, não vai fazer isso não. Quem nunca passou por isso, irmão? Está diante de uma situação, tem que tomar uma decisão, ou vai colocar a mão em algo, e aí seu coração começa a bater mais forte, dá uma agonia, né, pastor? Não é isso? Dá aquela agonia, seu corpo começa a ficar assim, enrijecido, não é isso? Arrepia todo, irmão. É o Espírito falando: faz não. Sim ou não? Essa semana eu tive batendo um papo, conversando com uma pessoa que eu acredito que ele tem muito mais conhecimento do que eu, e eu vou ser mais assim audacioso que eu e o senhor juntos. Mas ele, aos meus olhos, apesar de todo esse conhecimento, ele é louco, maluco. O senhor vai conhecer, é meio doido, camarada. E ele me entregou uma profecia essa semana, e eu tenho um problema muito sério com profecia. Eu quero analisar muito bem a profecia. E ele falou uma coisa: pastor, mas mesmo ele sendo maluco do jeito que ele é, os olhos dele cheios de lágrimas rolando, o corpo todo arrepiado, e eu não estava olhando para ele. Depois que eu vi tudo isso, quando ele começou a profetizar, eu fiquei calado, com os olhos fechados, e o Espírito dentro de mim dizendo: receba em sua vida. Irmãos, quando o Espírito fala com você, tenha atenção, obedeça, fala, receba. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 17. Ou melhor, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, nós já lemos. Efésios 1, 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Nós vigiamos, oramos, resistimos à tentação, nós somos sensíveis ao Espírito Santo. Então, o que acontece? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Se você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com o Espírito, Ele revela aquilo que é melhor para a sua vida. Aleluia. Vamos ler lá Gálatas capítulo 6, versículo 8 e 10, para terminar. Abra sua Bíblia aí. Gálatas capítulo 6, versículo 8 e 10. 8 a 10. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não vos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecido, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Faça o bem ao seu semelhante, faça o bem ao seu irmão. Nessa noite o Senhor quer que você
vigiar, você precisa orar, você precisa resistir à tentação, você precisa ser sensível ao Espírito, você precisa resistir à carne. Eu convido a você, eu gostaria que os irmãos louvassem, pode ser esse louvor mesmo, reina sobre mim, e você vai pedir a Deus a força que for necessária, a fé que for necessária, para que você possa encaixar essas 5 características em sua vida, para que você possa verdadeiramente viver, vigiar e orar, porque você não sabe a hora que Jesus vai voltar. Nós temos que estar pronto. Você está pronto? Você está pronto para a volta de Jesus? Fica de pé. Enquanto eles oram, eles cantam, nós vamos orar. Vamos orar por cada um de nós, orar por nosso semelhante, pedir a Deus aquela armadura necessária para vivermos melhor. Oh Jesus, fala com o Senhor, mas abre a boca, demonstra a Ele intimidade com Ele. Não adianta quem está aqui orar, se você não orar, se você não abrir a boca e conversar com o Pai poderoso e amado Deus. Senhor, Tu és o nosso Deus. Senhor, Tu és o ser perfeito em amor. Senhor da glória, nós estamos aqui nessa noite, Pai, falando, Senhor, a respeito do dia, daquilo que vem de Ti para nossas vidas, para que nós possamos ser melhores, para nós alcançarmos, ó Pai, para nós chegarmos mais perto de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a vigiar melhor. Ajuda-nos, ó Pai, a orar melhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a vencer a tentação, resistir a dar e ser sensível ao Teu
palavra que vem para nos exortar a uma caminhada de fé, de segurança na presença do Senhor. A lembrar que nós estamos numa carreira rumo ao céu. Não podemos falhar nessa hora. Aquele que é de vir, virá e não tardará. E nós temos que estar prontos, vigilantes, firmes, seguros, para podermos subir para a glória do Pai. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor, Deus da glória. Irmãos, hoje é